Olá, pessoal. Antes de eu dar início a este vídeo, certo? Eu quero deixar bem claro a vocês, essa é a segunda parte do vídeo de perguntas e respostas. Perguntas e respostas que eu tinha me responsabilizado em fazer uma live. E, infelizmente, por motivos pessoais, esta live não aconteceu, certo? Então, para não deixar vocês sem respostas, eu resolvi fazer este vídeo para responder a todos vocês que me mandaram as perguntas, certo? Eu vou deixar, inclusive, o card aqui em cima do primeiro vídeo, certo? Porque eu quero que vocês, senhores preguiçosos, que pode acontecer do YouTube apenas entregar notificação para vocês deste vídeo e não entregar do outro. Então, antes de vocês assistirem este vídeo, assistam o anterior, a primeira parte, para poder dar a continuação, ok? Eu tive que dividir em dois vídeos porque ficou muito grande, ficou muito comprido, 50 e poucos minutos, quase uma hora. Então eu tive que romper e fazer um novo, até para poder não ficar tão cansativo, porque já mais do que já ficou o primeiro vídeo, e também para facilitar na hora de postar aqui no YouTube, certo? Mas eu vou deixar este vídeo tanto no YouTube como eu vou deixar também no Instagram para quem me acompanha no Instagram, tá certo? Bora, para quem não assistiu o primeiro, como eu disse, volta lá, assiste a primeira parte, certo? Mas Aburu, Abuia, Buxixi, Colofé para quem é de Colofé, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, a benção para quem é de benção. Sejam todos bem-vindos para a segunda parte do vídeo de perguntas e respostas, ok? Vamos lá, dar continuidade. Foram 35 perguntas e eu parei na 17ª pergunta, na 17. Exu foi o primeiro orixá que veio para a Terra? Não. Exu não foi o primeiro orixá na criação da Terra, porém foi sim, dos pioneiros, certo? O primeiro orixá mais velho que veio à Terra foi Obatalá, Oxalá, o deus da criação. Quando o Exu chegou à Terra, inclusive, já existia também o mar, sendo que o mar foi criado por Olokun, a dona do mar. Então, Olokun também veio primeiro que Exu. Porém, Exu, sim, foi um dos primeiros, vamos dizer assim, a vir para a Terra. Exu veio para a Terra para que ela pudesse ser habitada. Ele veio para trazer a ordem para o que estava sendo criado aqui, certo? Este foi o papel de Exu na criação da Terra. Bora para a próxima pergunta. Pergunta número 18. Qual sua opinião sobre as casas que cultuam Exu catiço, mas não permite que seus filhos virem com eles? Hipocrisia. Se resume nisso. Por que eu falo hipocrisia? É aquela questão. A partir do momento que eu cultuo aquela entidade, aquela energia, eu cultuo porque eu creio nela, eu cultuo porque eu preciso dela, eu cultuo para me beneficiar dela. Se eu posso me beneficiar daquela energia, daquela entidade, cultuando-a, por que aquela energia também não pode vir em terra? Quem sou eu para proibir
uma entidade de pegar alguém, de vir em alguém. É aquela questão, se eu não quero essa entidade em minha casa, eu não vou cultuar. A partir do momento que eu cultuo, aquela entidade tem livre acesso, tem livre arbítrio para poder vir ou não. Então, resumidamente, respondendo essa pergunta, eu acho hipocrisia. Porém, cada casa faz como quer, cada pessoa mexe sua panela como quer, respeito a todos. Porém, não concordo com isto, certo? Além disso, a partir do momento que Odesfurá, chego em uma casa, eu estou gravando um vídeo, inclusive, do lado do assentamento de minha Padilha aqui em casa. E eu chego em uma casa aonde cultua-se Padilha, cultua-se Exu, mas não vira de Exu. Só que a Padilha me pega. Eu tenho duas opções. Ou eu vou pela entidade que eu conheço, que trabalha comigo há anos, que já fez muito por mim, que eu tenho muita fé, ou eu vou pela doutrina da casa. Certo? Eu, Odesfurá, pegaria minhas coisas e iria embora. Porque eu não iria deixar de receber essa rainha, que na minha vida ela é isso, minha mãe, minha deusa. Eu não deixaria de receber ela por doutrina de casa nenhuma. Então, eu iria procurar uma casa onde me aceitasse e aceitasse a minha pombogira. Cada casa faz como quer, certo? Mas eu acho hipocrisia. Enfim, bora para a próxima pergunta. Pergunta número 19. O que é Ori-Meiji? É sabido que o orixá ele não é dono do Ori. O orixá ele é protetor do Ori. Nós, quando iniciamos o orixá, certo? Fazemos a iniciação para o orixá, para o orixá trazer o elemento de equilíbrio para a nossa vida. Para o orixá proteger o nosso Ori. Esta é a função do orixá, certo? Sendo uma pessoa Ori-Meiji, seria uma pessoa que teria dois orixás como protetor daquele Ori. Para ficar mais fácil o entendimento, por exemplo, eu sou iniciado para Odé, porém eu tenho o meu Juntó, X. Isso não é Ori-Meiji, certo? Ori-Meiji seria, eu sou iniciado de Odé com Oyá e meu Juntó, meu segundo santo, é X. Aí sim, eu teria sido iniciado para todos os orixás, Odé e Oyá. Porém, o fato da pessoa ser iniciado para os dois orixás, iniciado como Ori-Meiji, não quer dizer que a pessoa vá receber essas duas divindades. Vai receber os dois orixás. Não, certo? Há casos, não conheço pessoalmente, mas há casos de pessoas que recebem os dois. Ok. Eu aprendi que Ori-Meiji seria dois orixás protetor daquele Ori. Não dois orixás que vai pegar aquele Ori. Certo? Porém, para ficar fácil de entendimento, Ori-Meiji seria uma pessoa que é iniciada para dois orixás como de frente, como o orixá principal. Dois orixás que dividem ali aquele posto de primeiro orixá. Aí a próxima pergunta. Qualquer pessoa pode ter jogo de búzio? Pai de santo de Umbanda pode jogar? É necessário para jogar ser médio de visão? 3 perguntas em uma. Bora lá. Qualquer pessoa pode ter jogo de búzio? Não. Primeiramente, certo? Para você ter o jogo de búzio, requer conhecimento de Odu, certo? Não desmerecendo aos sacerdotes, aos zeladores de Umbanda, que eu tenho muito respeito. Porém, eu não acredito no jogo de búzio de uma pessoa
que jogue apenas por vidência, certo? Eu acho que jogo de búzio é o conjunto de estudo de Odu, dos 16 Odus, Meiji, e da mediunidade de visão, da clarividência, da intuição. Este conjunto faz a pessoa preparada para o jogo, certo? Porém, para o jogo também ser eficaz, tem que ter a sacralização do mesmo, do jogo, dos búzios, certo? Como seria feita a sacralização? Com o Edé, com o sangue, com a menga, com o sacrifício, com a oferenda do bicho. Não vou entrar em detalhes, até porque é questão de fundamento, e eu não estou aqui para estar expondo essa situação, certo? Mas respondendo a pergunta, qualquer pessoa pode jogar? Não. Um sacerdote de Umbanda pode jogar? Quem sou eu para dizer se pode ou não pode? Eu, Odessuorá, acredito que a pessoa ter competência de jogar, de consultar o Erim de Logum, o jogo de búzio, certo? Ou o Merim ou o Erim de Logum, para a pessoa ter a competência, a capacidade de fato, consultar este oráculo, ela tem que ter o conhecimento de Odu. Ela tem que ter conhecimento dos itãs que cada Odu traz. O básico do básico do básico. No mínimo, para poder a pessoa conseguir. Certo? Além da sacralização, além sim também da intuição, da mediunidade de visão, da clarividência, enfim. É um conjunto de coisas. Mas não é qualquer pessoa que pode ou que tem preparo para tal consulta oracular. Ok? Orixá pode abrir os olhos e falar? Eu, Odessuorá, ser bem sincero, fico saturado, fico chateado quando eu ouço ou vejo alguém dizer que o orixá pode isso, o orixá não pode aquilo, o orixá tem que fazer isso, o orixá... Gente, entenda uma coisa, quem somos nós, seres humanos, carne podres, para determinar o que o orixá pode ou não fazer. Sim, o orixá pode abrir o olho, o orixá pode falar, sim. Porém, partindo do princípio da religião candomblé, temos que... Como é que eu posso falar isto? Temos uma ritualística dentro da religião que eu até compreendo, certo? Que nem todo orixá pode falar. Existe uma ritualística para soltar a fala do orixá, inclusive ritualística esta, que muitas casas estão perdendo. Porque eu concordo, de uma certa forma, com esta prática. Pelo seguinte, eu vou entrar em um assunto um pouco fugindo do tema, mas um pouco polêmico, que tem a ver também. Eu não acredito no transe, na incorporação da energia do orixá em um indivíduo que seja totalmente inconsciente, que seja 100% inconsciente. Acredito sim que existe momentos de inconsciência, acredito também que existe estágios, existem, como é que eu posso dizer, graus de mediunidade que podem variar, certo? Porém, eu não acredito em uma pessoa que tem um transe de orixá todas as vezes 100% inconsciente. Pensando por este ponto, no que eu acredito, automaticamente, a partir do momento
que se solta a fala do orixá, vamos dizer assim, uma pessoa que não está em transe 100% inconsciente. Tem algum resquício ali da consciência da matéria. Será que aquela matéria não poderia, de uma certa forma, influenciar na comunicação, na fala do orixá? Seja até mesmo para poder se beneficiar, vamos dizer assim. Então, existe dentro da religião uma ritualística para se soltar a fala do orixá, que seria justamente quando a pessoa está preparada para ser o transmissor da mensagem do orixá de uma forma coerente, de uma forma segura, de uma forma responsável. Por isso que eu digo, eu sou a favor desta prática, que infelizmente muitas casas vêm se perdendo. Mas sim, o orixá ele pode sim abrir o olho, ele pode sim falar, certo? Bora lá. Aí vem mais uma pergunta polêmica que eu já tive até problema por causa desse tema. Inclusive já até fiz um vídeo sobre este tema e que deu bastante polêmica, bastante comentários, bastante visualizações, bastante críticas, vamos dizer assim. É verdade que se ensaia o orixá para dançar? Por quê? O orixá já não deveria vir sabendo dançar a sua dança? Sim, é verdade. Existe o ensaio, sim, do orixá. Quando a pessoa é iniciada, existe o perfuré, o sarapocã, como também é conhecido. Eu esqueci agora o outro termo. Se eu não me engano, são três. É perfuré, sarapocã e outro agora eu esqueci. Enfim. Quem é da religião vai saber do que eu estou falando. É um ensaio de tudo que vai acontecer na saída do Iaú. Desde a dança, desde a forma que o orixá vai entrar, desde a forma que o orixá vai dar o nome, em tudo. É um segredo de Runcó que eu estou expondo, enfim. Mas é algo que já é sabido por muita gente. Então, não vejo nada demais eu expor aqui. Certo? Aí a outra pergunta foi: por que se ensaia? O orixá não já deveria vir sabendo da sua dança? Primeiramente, temos que entender o seguinte: a dança do candomblé é uma dança brasileira. Em terras africanas, em solo africano, certo? Não existe o passo coreografado que existe aqui no Brasil. Estes passos, essas danças, são criadas aqui no Brasil. Foi uma forma, vamos dizer assim, né, para não agredir ninguém. Foi um aprimoramento do culto orixá. Se criou essas danças. Automaticamente, essas danças não é pertencente aos orixás se os orixás são africanos, não são brasileiros. Então o orixá não tem que vir sabendo dançar nada. Voltando ao que eu falei há pouco instante, sobre questão de incorporação inconsciente ou consciente, enfim. Se ensaia o orixá para ensinar o orixá a dançar, certo? Porém, existem limitações do corpo, do médio, do neófito, do iniciado. Se o neófito, o médio, não souber dançar, for uma pessoa que tiver um corpo duro, vamos dizer assim, não tiver pé de dança, o orixá também não vai ter pé de dança. É uma das coisas que, para mim, serve como prova de que não existe incorporação 100% inconsciente. Porque se o corpo da matéria limita o orixá em certos atos, se ele pegasse inconsciente, todos os movimentos ali realizados seria o orixá que estaria fazendo, e não a matéria.
Então, não teria essa limitação. A partir do momento que tem uma limitação, é porque tem algum tipo de resquício de consciência do neófito, do médium. Enfim, mas esse não é o assunto. Respondendo a pergunta, sim, existe um ensaio. Já expliquei o motivo. Primeiramente, as danças do candomblé não são danças africanas. Os orixás são deuses africanos. Vieram da África para aqui, foram trazidos da África para cá, certo? Então, se a dança é brasileira, o orixá não tem que vir de lá para cá aprendendo, sabendo dançar. É a mesma coisa de um gringo vir para aqui, para o Brasil, e você querer exigir que o gringo saiba sambar. Simples assim. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta pessoal. O que te levou a criar o seu canal no YouTube? Você tem encontrado muita rejeição com seu trabalho no YouTube? Bora lá. O que me levou a criar o canal? Alguns pontos. Primeiramente, pedidos, incentivos de algumas pessoas que já me seguiam em redes sociais e que às vezes se tirava alguma dúvida, esclarecia algumas coisas. Pessoas que convivem comigo, que às vezes tinham alguma dúvida, algum questionamento, e eu sempre estava disposto a esclarecer, sempre estava disposto a passar o pouco do que eu sei, certo? Então, pedido dessas pessoas, inclusive insistentemente, apertaram minha mente para poder fazer o canal no YouTube. A princípio, eu não criei canal nenhum para ganhar fama, não criei canal para ganhar dinheiro, certo? Óbvio que dinheiro é importante, é necessário para a vida de todo mundo. Isso não vou negar. Mas não criei o canal com este intuito. Tanto que eu não posto vídeos diariamente, que se eu quisesse fama, quisesse que bombasse meu canal, eu estava postando vídeo toda hora para poder chamar a atenção do YouTube, para poder chamar seguidor. E não é este o meu propósito. Eu quero passar conteúdos para ajudar a elucidar, ajudar a esclarecer, a tirar dúvidas de vocês, certo? Questão de rejeição, sim, encontro muito. Primeiramente, não tanto pelo que eu falo, e sim pelo que eu sou. Iaú. Infelizmente, nossa religião tem a questão da hierarquia, aonde o mais novo tem que baixar a cabeça e a única coisa que pode falar é Senhor. Não tem o direito de falar. Aconteceu uma situação, quem me segue, quem me acompanha vai saber do que eu estou falando, mas não vou expor nomes aqui, que eu fui convidado para um programa e que infelizmente me limaram, me tiraram da programação, simplesmente por alguns motivos. Por eu ser branco e a religião ser uma religião negra, por eu ser Iaú, ser novo no santo, e por dizer que eu exponho o sagrado. Enfim, o motivo qual me levou, primeiro motivo foi o incentivo, o pedido das pessoas que me acompanham, que convivem comigo, tanto parentes como seguidores das redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. Eu, Odessura, gosto de falar sobre o sagrado, gosto de ensinar, gosto de expor o meu conhecimento, o que eu sei, certo? Esse foi o segundo ponto. O terceiro e principal de todos, que eu estou cansado, estou decepcionado com coisas que eu tenho visto dentro da nossa religião. Tanta asneiras, tanta besteiras, tantas mentiras, tantas regras, tabus criados desnecessariamente, que não têm ligação nenhuma, de fato, com o nosso culto.
Então, eu estava me sentindo, como é que eu posso dizer, na necessidade, sentindo a necessidade de tentar, de alguma forma, contribuir com a nossa religião, não com a nossa religião em si, mas com o sagrado, com o orixá. Estou fazendo os vídeos aqui para vocês, não é, como eu disse, por fama, nem tampouco por dinheiro. Óbvio que dinheiro vai ser bem-vindo, mas o meu intuito é que eu sinto a necessidade dentro de mim, como chamada, vamos dizer assim, uma missão que eu tenho que passar o meu conhecimento para as pessoas. Este foi o motivo qual eu criei o canal. O principal motivo que eu criei o canal. A rejeição? Sim, encontro e muito. Encontro pessoas que discordam, que, do meu ponto de vista, cada um tem o direito de pensar e acreditar no que quiser. Como eu já falei para vários, eu não estou aqui pedindo seguidor a ninguém, eu não estou aqui tentando impor verdade nenhuma, certo? Nem em terras urubais existe verdades, imagine eu, um mero mortal, carne podre, enfim, certo? Acho que eu consegui responder a esta pergunta. Bora para a próxima pergunta. Uma pergunta também polêmica, né? Mas o que você acha sobre mulher tocar atabaque? Certo ou errado? Como eu disse anteriormente, estou saturado, estou de saco cheio desse negócio de que é certo ou errado, de que pode, que não pode. Primeiramente, relembrar um acontecido há um tempo atrás, onde eu debati com a pessoa sobre esse assunto e que a pessoa tentando me mostrar o porquê mulher não poderia tocar tabaco. E até me mostrou um Itan, aonde este Itan dizia o porquê mulher não poderia tocar tabaco. Só que, primeiro ponto, eu adentrei na religião, como eu disse no primeiro vídeo, pelo orixá. O orixá é um deus africano. É um culto. O culto ao orixá é um culto africano. Sendo um culto africano, eu tenho que me basear por itãs africanos. E este que tentaram me empurrar abaixo, referente à questão do atabaque, é um brasileiro. E eu tenho como provar. Primeiramente, atabaque é um instrumento brasileiro. Sendo um instrumento brasileiro, não teria como existir um Itan africano. Sendo um instrumento brasileiro criado aqui no Brasil, não condiz e não convém a mim este Itan. Eu sou do tipo de pessoa, eu sou questionador. Tudo que eu exponho aqui, antes de eu expor, eu pesquiso, eu estudo, eu procuro até me convencer aquela informação. Se não me convencer, para mim, aquela informação não vai ser verdadeira. Certo? Eu sou uma pessoa chata, referente em relação a isso. Eu vou ali questionar, goste, quem gostar. Eu sou um porre, um purgante referente a isso. Então, até então, não me foi comprovado por ninguém que mulher não poderia tocar atabaque. Já me vieram com várias histórias e que não me convenceu. No meu ponto de vista, não vejo mal nenhum mulher tocar tabaco. Inclusive, conheço mulheres que tocam muito bem. Inclusive, tem em redes sociais, Instagram, para quem que acompanha ela, Jo, uma excelente pessoa que toca muito bem atabaque. Por que eu vou dizer que ela não pode tocar?
Sabemos sim que dentro da nossa religião existe cargos, existe os postos, Ogã para isso, Ekedia para isso. Ok. Beleza. Mas o fato de existir esses cargos, esses postos, não significa que mulher seja proibida de tocar. Vai ter uma festa, vai tocar para X orixá. Papel de Ogã, que é cantar e cantar. Mas suponhamos que é uma casa iniciante, onde não tem muitos filhos de santo. Está no começo a casa. E aí temos os três atabaques, o Rum, Pi e o Lé. E só temos duas pessoas para tocar e uma mulher que sabe tocar. Eu não vou botar a mulher para tocar? Por quê? O que é que me proíbe de botar a mulher para tocar? No meu ponto de vista, não existe nada demais. Não existe nada que proíba. Existe sim o cargo específico para isso, ok. Mas na ausência da pessoa, do cargo, certo? Pode sim a mulher tocar, não vejo problema algum. Concorde com o meu ponto de vista quem quiser, acho correto quem quiser, paciência. Mas é o meu ponto de vista, acho sim que mulher pode sim tocar. Nenhuma necessidade. Não que vamos substituir mulheres, botar mulheres para tocar, porque não existe Oguete. Assim como não existe Equedo. Não, a gente não pode inverter os papéis. Existe o papel de mulher dentro da religião, existe o papel de homem, eu respeito isso, entendo isso perfeitamente. Mas na ausência, não, nenhuma necessidade, não vejo nada de mais, nada de errado. Ok? Bora para a próxima pergunta. Qual a sua opinião sobre o sincretismo religioso dentro do candomblé? E o candomblé é uma religião cristã? Primeiramente, o candomblé não é uma religião cristã. O cristianismo ele é uma religião europeia. O candomblé o culto ao orixá é um culto africano, certo? A religião candomblé é uma religião afro-brasileira, é uma religião brasileira descendente do culto africano, certo? Sendo que cultuamos o orixá, deuses africanos, que não tem ligação alguma com os santos católicos. Eu, sinceramente, não compactuo com esta prática. Não concordo. Acho uma prática triste, vamos dizer assim. Existe um motivo qual surgiu o sincretismo? Existe. Inclusive, tem um vídeo meu no canal, aqui no canal do YouTube, falando sobre o motivo qual o surgimento do sincretismo religioso dentro da nossa religião, que isso foi na época da colonização, na época da escravidão. Não vou adentrar aqui para também não me estender muito, mas eu não concordo, não compactuo, não aceito, dentro da religião candomblé, a prática do sincretismo. Aí me questionaram uma vez, que inclusive já falei isso também em uma outra live, na minha primeira live, que eu não aceito, eu não compactuo, não concordo com o sincretismo, mas cultuo o caboclo que os próprios cantam para os santos católicos. Eu não concordo com o sincretismo religioso, a ligação entre os santos católicos e orixás. Caboclo é um culto brasileiro, certo? Não tem nada a ver com o culto africano. Eu não concordo com a mistura do orixá com o santo católico. Ogum não é São Jorge, Ogum não é Antônio, assim como Santa Bárbara não é Yansan, Ere não tem nada a ver com Damião. Parem, certo? Isso é uma prática da Umbanda, certo? Respeito a Umbanda, embora não concorde, certo? Mas é uma prática umbandista, não tem nada a ver com a nossa religião, o candomblé. Não queiram misturar, não queiram bagunçar a religião, certo? Bora para a próxima pergunta. Qual a sua opinião a respeito
de desfazer o assentamento de Pombogira ou Exu, porque no jogo de um outro pai de santo deu que aquela entidade que você cultua há anos não é o seu Exu ou Pombogira. Bora lá. Eu tenho a minha padilha, como falei, está aqui do meu lado, assentada há mais de 10 anos. E aí, porventura, eu chego no terreiro onde eu sou iniciado. Eu assentei ela em um outro terreiro. Aí chego hoje no terreiro onde eu sou iniciado e minha Yalorixá diz: aqui no jogo tá dando que sua pombogira é mulambo. Essa padilha que está sentada para você está errada. Vai ter que despachar ela. Não vou despachar. Primeiramente, há anos que eu tenho ela. É uma padilha que não me prejudica em nada. Muito pelo contrário, já me ajudou muito. Já fez muito por mim. E não vai ser ninguém que vai me convencer que eu vou ter que desfazer dela. Eu posso sim agregar, juntar, acrescentar. O que eu quero dizer com isso? No jogo tá dando que é Maria Mulambo? Pronto, bora sentar Maria Mulambo. Eu vou continuar cultuando a padilha que me serviu durante anos. E vou, a partir desse momento, começar a cultuar também Maria Mulambo. Simples. Mas eu sou contra essa questão. A padilha não é, então você vai ter que despachar. Não vou despachar. Só vou despachar ela se for uma energia que esteja me fazendo mal, uma energia que esteja me sugando, uma energia que esteja me prejudicando. Fora isso, eu vou agregar, juntar as duas. Bora, a gente assenta Mulambo, eu vou continuar cultuando a padilha, mas vou, a partir de hoje, cultuar Mulambo também. Vou cultuar as duas. E 500 que viesse. Mas me desfazer de minha padilha e minha pombogira, nunca. Próxima pergunta. Qual é a real necessidade do bori e para que servem? Tem um vídeo também no canal do YouTube que eu falo sobre ori e bori, certo? Eu vou deixar também o card aqui em cima para vocês. Bori, nada mais, nada menos é que comida para o ori. O ori no culto iorubá, no culto africano, algumas casas de candomblé hoje já têm consciência disso e praticam dessa maneira. O ori, além de ser simplesmente nossa cabeça, ele é cultuado como um dos primordiais, principais e mais importantes, certo? O ato do bori, a ritualística do bori é oferendar o bori para trazer elemento de equilíbrio para o bori. Certo? É para isso que serve o bori. Bora para a próxima pergunta. Abian borizado na hierarquia do candomblé é mais velho que o Abian sem bori? Ele passa na frente? Abian ele é Abian. Independente de ser borizado ou não. Bori não é posto para ninguém, não é cargo para ninguém. Bori não é grau para ninguém. Qualquer pessoa, seja ela adepta da religião ou não, pode realizar o bori. Como eu disse, bori nada mais nada menos é oferenda para o ori. Eu não sou da religião, estou com um ori desequilibrado. Se eu tenho conhecimento de buscar um bori, eu posso tomar o bori sem problema nenhum, sem ter vínculo nenhum. Bori ele não vincula ninguém a Ebé, a casa, a Ilê, certo? Bori não liga você a orixá algum. Bori é exclusivamente para ori. Não tem nada a ver com o orixá, certo? E um abian borizado, um abian
não umborizado, um abian que tomou buri, um abian que não tomou um buri, abian está no mesmo patamar, não tem diferença nenhuma. Não existe isso, abian borizado e não existe. É abian e aô. Certo? Parem de marmota, parem de invencionice. O que você acha sobre casal dentro da mesma casa de axé? Casal pode ou não ser iniciado pelo mesmo sacerdote? Eu, inclusive, gravei um vídeo também referente a isso, falando sobre isso, certo? Onde eu falo sobre a questão da iniciação de casal dentro do mesmo EBE. Primeiramente, sim, o casal pode frequentar, ser filho da mesma casa, não há necessidade nenhuma de cada um ir para sua casa. Aí vai ser uma escolha opcional, pessoal daquele casal, se achar necessário a separação por motivos pessoais, mas não por motivo de axé, certo? O casal pode ser iniciado pelo mesmo sacerdote? Sim. Primeiramente, inclusive, tem um vídeo meu aqui no canal do YouTube que fala sobre isso, certo? Em terras em solo africanos, a iniciação para o orixá, certo? É dividida por tribos, onde cada cidade, cada tribo cultua um único orixá. Por exemplo, em terra de Queto se cultua o orixá Odeé, onde, por exemplo, também em Idibu se cultua o Guiã, onde em Oió se cultua Xangô, e assim sucessivamente. E todas as pessoas daquela tribo é iniciada para aquele orixá. Não é como aqui no Brasil, você é de X orixá, você... Não. Cada tribo cultua apenas um único orixá. E cada tribo existe apenas um único sacerdote, um único babalaô, onde este mesmo sacerdote inicia todos, seja casais, seja parentes consanguíneos ou não. Então, no meu ponto de vista, no que eu entendo sobre o culto de orixá, sim, um casal pode sim ser iniciado pelo mesmo sacerdote sem problema nenhum. Porém, como eu já falei em vídeo meu, tudo referente à questão de orixá tem que ser consultado o Erim de Logum, tem que ser consultado o jogo de búzio. Se no jogo de búzio o orixá disser que sim, que pode iniciar o casal, quem sou eu, por tabu, por regras minhas, que eu vou dizer que não? Existe sim um motivo qual se criou este mito, tá no meu vídeo, quem quiser saber sobre isso vai lá assistir, certo? Se eu não me engano, tá Casal versus Mima Navalha, o título do vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, certo? Mas bora lá. Próxima pergunta. Irmão de santo podem se relacionar? Ou por ser irmãos perante o orixá é considerado incesto? Incesto, nada mais, nada menos, é que a prática, a relação entre pessoas parentes, de parentesco consanguíneo, tem o mesmo sangue. Certo? A partir do momento que você é irmão de santo, você não tem parentesco nenhum com aquela pessoa, consanguíneo. Então já começa por aí. Não é considerado incesto perante o orixá. Inclusive, isso é questão cultural, certo? Em solos africanos, este título, este tema, incesto, ele não conhece. Então, se o orixá é africano, perante o orixá não vai ser considerado incesto, porque o orixá não reconhece isso, certo? Existem regras dentro de alguns casos que proíbe irmãos de santo de se relacionar,
Concordo pelo seguinte motivo. A partir do momento que você está dentro de um local religioso, você está indo para cultuar o orixá, para servir o orixá, para adorar o orixá. Você não está indo para uma boate, para uma festa, para um reggae, para paquerar, para caçar. Então, aquele local ali não é apropriado para pegação. Eu sou contra pegação dentro de terreiro de candomblé. Porém, pode sim acontecer de um irmão de santo se apaixonar pelo outro. Eu vou dizer a pessoa, não, você não pode se apaixonar, quem manda no coração. Se aquela relação vai ser uma relação saudável, vai ser uma relação madura, vai ser uma relação segura, vai ser uma relação consciente do seu papel ali dentro do EBE, lembrando que da porta para fora você pode até ser casal, mas da porta para dentro vocês são irmãos, não vejo problema algum. Certo? Sou contra, sim, a promiscuidade, a pegação dentro do terreiro de candomblé. Mas fora isso... bora lá. Minha mãe de santo me disse que, por eu ser de orixá masculino, eu não posso assentar minha padilha, nem tampouco virar com ela. Que orixá masculino traz Exu e orixá feminino, padilha. Isso é verdade? Não. Tem um vídeo também que eu falo sobre Exu e um vídeo também que eu falo sobre Pombogira aqui no canal, certo? Vai lá para assistir. Primeiramente, não existe ligação alguma entre o culto ao orixá e o culto a catiço, a Pombogira e Exu. Pombogira e Exu não é escravo, não é mensageiro de orixá. Não existe linhagem de Exu para tal orixá. Não tem ligação, vínculo nenhum de um culto com o outro. São cultos distintos, certo? Um africano, outro brasileiro, que não tem ligação nenhuma. O culto aos catiços, aos Exus e Pombogiras, não é da Umbanda, e sim da Quimbanda. Foi a primeira religião brasileira que se cultuou essas entidades, certo? Quando os orixás chegaram aqui em solo brasileiro, já existia o culto aos catiços, a Pombogira e Exu. Então não tem ligação nenhuma, não tem correlação nenhuma entre o culto e o outro, ok? Então, uma pessoa que é de orixá boró, que é de orixá masculino, pode sim se ver a Pombogira e vice-versa, certo? Não tem ligação nenhuma referente a esses dois. Primeiramente, temos que entender o seguinte: assim como orixás são nossos ancestrais, Pombogira e Exu também são nossos ancestrais, inclusive ancestrais até mais próximos de nós do que os próprios orixás. Tá ok? Eu até já respondi a pergunta. Exu e Pombogira, afinal de contas, são mensageiro ou escravo do orixá? Eles trabalham para o orixá, como eu havia dito. Não tem relação nenhuma, não é mensageiro, não é escravo, não trabalha para o orixá, certo? Pode sim trazer uma mensagem, assim como qualquer outra entidade, pode sim, se houver uma necessidade, trazer uma mensagem, mas não é o papel deles, ok? Exu e Pombogira, orixá, orixá, cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, ok? Bora para a próxima pergunta. Sou filho de Oxalá. Estou tendo problemas em meu Ilê porque recebo Padilha. Meu babalorixá não aceita e diz que filhos de Oxalá não podem receber nenhum Exu nem Pombogira. Antes que pensem, eu não sou gay, sou hétero. Inclusive, ainda tem essa questão. Ele diz que por eu ser deste orixá e hétero, não posso receber Padilha. O que você pensa a respeito e qual o conselho você me daria? Vou começar pelo conselho. Sai da casa. Porque seu babalorixá é maluco. Louco. Sem um pingo de conhecimento.
Primeiramente, não existe nada que proíba o filho Oxalá receber Exu ou Padilha. Eu já ouvi várias pessoas dizer, mas Oxalá tem que dizer Exu. Peraí. Embora eu não concorde com esse dizer que Oxalá dizia Exu e Padilha. Se tem que dizer a Exu, se Oxalá tem que dizer Exu, a Exu e não Exu Catiço. Até mesmo porque a história do orixá aconteceu em Soca. Sendo que a Isila do de Oxalá com Exu aconteceu em solo africano, então não tem relação nenhuma com Exu Catiço. Então, Oxalá não quis ir lá nenhuma com Bugira nem Exu Catiço, certo? A questão de ser de santo homem não interfere, como eu falei, de a pessoa trabalhar de virar com Bugira, ok? Então, o fato de você também se filho de Oxalá não interfere em nada. O fato de você ser hetero, muito menos. O transe com Pombogira não vai influenciar na sua sexualidade. Se fosse assim, quem roda de caboclo iria se comportar como caboclo? Quem roda de iri vai se comportar como criança? Não, somente naquele período do transe. Então a sua sexualidade não tem nada a ver com o transe do orixá ou da entidade. Não vai influenciar em nada, tá certo? Então pode sim, não tem nada que impeça. Agora há casos e casos. Eu conheço pessoas que não, que são de Oxalá, que não roda de chumbo de Pombogira. Não, esses casos que sim. Que isso não é ditar regras. E vamos falar se usar o filme como de falar junto com o de Exu. Já ouvi dizer ser errado que não pode pôr as duas contas de Exu e de Oxalá juntas do pescoço. Pode-se. Olha só. Por que eu poderia? Por que não poderia? Primeiramente, tem que entender o seguinte. Oxalá não tem problema nenhum com Exu, com Ira. Então, nada impede, certo, de você pôr suas contas juntas. A questão, Oxalá está na sua vida para te trazer equilíbrio. Da mesma forma, o Exu e o Obira estão ali, ambos, embora trabalhando separadamente, ambos estão ali para te trazer prosperidade, para te trazer equilíbrio, para te trazer harmonia, para te trazer somente coisas boas. Então, o porquê não poderia carregar as duas contas juntas? O que é que impede? Gente, para de criar tabu, para de criar mitos, para de criar historinhas que não tem nada a ver, tá ok? Vou dar para encerrar, já temos 54 minutos de vídeo, certo? Eu não vou me prolongar mais. Deu tempo de eu encerrar as perguntas, consegui responder a todos, certo? Agradeço a todos vocês que contribuíram, a todos vocês que seguem, que me acompanham pelo Instagram, que me acompanham pelo YouTube. Sigam o meu Instagram, me sigam no canal no YouTube, certo? Para vocês que me seguem no Instagram e não me seguem no YouTube, vá lá, se inscreva, ative a notificação, deixe o like, comente, compartilhem. Para você que é do YouTube, não me segue no Instagram,
Vai lá na página do Instagram, me segue também, canal Odeofá, tudo junto, vou botar aqui escrito, tá certo? Beijão.